Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 24 minutos, 6h24, horário de Brasília, desta sexta-feira, hoje, dia 3 de novembro de 2023. Estamos no mês de novembro, o ano está acabando, né? Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui o Senhor foi conosco e continuará sendo, né? Deus tem nos abençoado. Queridos, você estava acompanhando agora, né, pela TV Manaim, as imagens de todos os nossos manaenses em todo o país. Que coisa maravilhosa. A gente estava acompanhando aqui também, juntamente com você de casa, e a você que acompanha pela parabólica, pela TV aberta, né, canal 126, as imagens dos manaenses, né? Os manaenses aqui, Domingos Martins, manaenses lá de Divinópolis, Linhares, Norte do Espírito, enfim, todos os manaenses você pode acompanhar, coisa belíssima, né? Maravilha, que Deus abençoe a todos. E já aproveitando, um grande abraço a todos os voluntários, os irmãos que estão trabalhando neste momento, né? E onde iremos ter a partir das 10 horas da manhã, o seminário Unidos em Família, a partir do Manaim Domingos Martins. Então, um grande abraço a todos os voluntários em todos os nossos manaíns e também aos pastores, aos irmãos que estarão subindo para participarem desse Unidos em Família. Um grande abraço e muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui aos aniversariantes do dia. Quem está aniversariando é a irmã Edilene da Silva, completando 51 anos. A irmã Edilene, ela é esposa do nosso querido irmão Toninho. Eles são lá de Figueirópolis do Oeste, em Mato Grosso. Grande abraço à nossa irmã Edilene, né? Trocando de idade, né? E tá ficando mais nova. Isso, Deus abençoe a irmã Edilene. Um abraço aí no nosso irmão, seu esposo, Toninho, e toda a família, tá bom? E parabéns pelo seu aniversário. Parabéns também, irmã Zumira, completando 80 anos de idade. Quem tá mandando um abraço pra senhora é a Zilda de Mirabela, Minas Gerais, e nós aqui da Rádio Manaim, tá bom, irmã Zumira? Deus abençoe a senhora, um grande abraço. Também a Cleia Maria Ferreira, do bairro Industrial, lá em DH, capital mineira, Minas Gerais. A irmã Cleia também está aniversariando hoje, recebendo aqui o nosso abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Clara, sobrinha da irmã Wanda, lá de Ponte Nova. Também está ouvindo a gente aqui. Um abraço, Ana Clara. Deus abençoe você, viu? E há um pedido de oração para a irmã, me perdoe se eu falar o nome errado, tá? É Ismeilde. A irmã Ismeilde, que mora em São Sebastião, na capital federal. Ela sofreu um infarto no dia 12 de outubro, mês passado, e diz aqui o seu sobrinho, o Neiris, ela precisa de um milagre, né? E o nosso Deus é o Deus de milagres. Assim como o pastor Gedaí pregou agora de manhã, no culto de madrugada, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, curou aquele paralítico, né? E assim como ele tocou no paralítico, e o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Bartimeu, tantos que a Bíblia cita, e aqueles que a Bíblia nem cita, porque precisaria de todos os livros do mundo. O Senhor também pode curar, o Senhor pode, né, dar uma bênção. E o texto, né, trazido aqui nessa manhã, Marcos capítulo 1, verso 41, fala do leproso. Então, assim como o Senhor curou também o leproso, curou o cego Bartimeu, curou o paralítico no tanque de Betesda, ressuscitou a filha de Jairo, ele pode curar a nossa irmã também, né? Nós cremos, da economia do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam orando pela nossa irmã. O nome dela é Ismeilde, lá de São Sebastião, no Distrito Federal, que precisa de um milagre, e o nosso Deus é Deus de milagres. Vamos orar por ela, tá bom? Muito bem, o texto, eu repeti aqui, o texto trazido pelo pastor Gedair está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 41, que diz: E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. O texto nos fala de um homem que estava condenado à mais terrível das doenças entre os judeus naquela época, porque a lepra, hoje em dia conhecido como hanseníase, ela era considerada um castigo, uma maldição, né? Além da dor que a pessoa sofria, a pessoa ficava isolada da família, a pessoa ficava isolada dos amigos, da sociedade, não podia ir ao culto, não podia ir à igreja, não podia ir à sinagoga, né?
E aproximar-se de um leproso significava contaminação e impureza. E o Senhor Jesus aqui no texto, só contextualizando para você que está em casa, o Senhor Jesus havia acabado de descer do Monte das Oliveiras. Ele estava descendo do Monte das Oliveiras ali. E por certo, as pessoas estavam em volta do Senhor Jesus, mas quando viu aquele homem leproso se aproximar, certamente, eu não estava lá, não tem vídeo, não tem uma foto, não tem, mas eu tenho certeza que as pessoas recuaram, porque era assim, era até uma orientação na época, quando o leproso se aproximava, ele tinha que gritar, leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem. E quando aquele homem ele se aproximou do Senhor Jesus, certamente as pessoas se afastaram. Mas o Senhor Jesus não se afastou. Ele ficou frente a frente com aquele homem. Ele ficou frente a frente. E um detalhe, pastor Gedaí Ferreira, aquele homem, eu estava aqui analisando, ele não pediu para o Senhor Jesus curá-lo, se nós observarmos aqui. Ele não pediu. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor tiver disposição ou disponibilidade de me curar, eu sei que o Senhor pode. Ele não pediu. Ele podia falar: Senhor, o Senhor pode me curar? Não, mas ele não falou isso. Ele falou: olha, Senhor, eu sei, eu tenho certeza que se o Senhor quiser e se o Senhor tiver disponibilidade, o Senhor pode me curar. E claro que o Senhor Jesus quer curar. Claro, óbvio, porque Jesus veio para isso, para salvar, curar e socorrer o homem, assim como um dia ele me socorreu e curou a minha vida. Pastor Gedaí, paz, Senhor. Paz, Senhor Cleve, paz, Senhor, os pastores da bancada e mais uma vez aos irmãos que participam conosco desta pós-madrugada agora, né? É verdade, Cleber. Nós precisamos entender o desejo do Senhor de abençoar a vida do homem. No livro de Salmos, né, o Senhor diz: há um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Despreza, exatamente. Então, o Senhor tem prazer em abençoar a vida do homem, né? Eu fico imaginando e anotei aqui, Cleber. Claro que na mensagem nós não conseguimos explorar todas os objetivos, né? E tudo aquilo que a palavra, até porque é inesgotável, né? A palavra de Deus, as revelações. Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele não, como você disse, não se afastou dele, né? Não, jamais. Não se afastou. Outro detalhe, né, Kleber? A lei permitia, se ainda assim um leproso, muitas vezes, ou ele tinha que gritar que ele era leproso. Sim. Alguns deles, até por causa da própria enfermidade, né, tinham dificuldade na fala, muitas vezes. Alguns carregavam até um sino, né? Sim. Identificavam eles ao longe. Exatamente. De que estava vendo um leproso. A pessoa que estava que ele estava se aproximando, ele poderia inclusive lançar uma pedra sobre ele, podia apedrejar. Ele correu o risco de morrer ali. Isso. Apedrejado. Mas o Senhor não lançou pedra. Não. O Senhor derramou o amor sobre a vida dele, né? O Senhor nunca lançou pedra sobre ninguém. O Senhor quer derramar o amor dele sobre as nossas vidas. E o Senhor opera na vida dele falando, Kleber, sim. E disse-lhe, ele não apenas toca, mas ele disse-lhe: quero. Fique limpo. E a bênção de Deus na nossa vida é pelo poder da palavra. A operação de santificação na vida do homem é pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos entender também esse querer de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer visitar o seu coração, amado irmão, nessa manhã, né? Há diversas situações, como a compaixão também do Senhor. A expressão diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, de grande amor pela vida daquele homem. E é isso que o Senhor tem por nós. O Senhor não tem uma pequena compaixão, o Senhor tem tido de nós grande compaixão. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Quando todos se afastam, Ele se aproxima. Quando às vezes ninguém mais se importa, Ele se importa conosco.
né? E é maravilhoso estar na presença de um Deus assim, que não nos rejeita pelas nossas impurezas, porque a lepra, o Kleber, tinha uma característica também, essa enfermidade, de matando as pessoas pouco a pouco. Na verdade, Lentamente ela ia agindo na vida do doente. E é muito semelhante àquilo que o pecado faz na vida do homem. vai matando aos poucos a pessoa. Vai matando aos poucos. O homem, sem perceber, ele está morrendo. O salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, gradativamente, ele vai morrendo. E quando ele se dá conta, ele já está tão afastado, tão sentenciado, tão descaracterizado daquilo que o Senhor deu a ele. Exatamente. Porque uma também da consequência dessa enfermidade é tirar as características do homem, denegrir o homem, né? Deformar o homem. Perde a sensibilidade. Tudo. Então, tudo isso o pecado faz na vida do homem, pastor Léo. Tudo isso o pecado faz. Mas nós podemos dar um brado de vitória nesta manhã, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, o grande amor dele, o poder dele na nossa vida. A Bíblia diz que ele, o Senhor Jesus, levou sobre si as nossas dores, né? Ele levou a maior carga ali na cruz do Calvário, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, né? Tocou, né? O Senhor tocou. Ele se importa, ele se importa comigo, com você que está nos ouvindo, com todos nós, ele se importa. O Senhor Jesus, quando todos se afastam, ele se aproxima, ele lança um olhar de misericórdia sobre aquele homem. Ele investe, veja bem, Jesus não gasta tempo, ele investe tempo no homem. Ele conversa com o homem, sabe? Olha que amor é esse. Nós vemos aqui nesse encontro quebra de paradigmas, né? Quebra de paradigmas, de leis. Sim. Né? Porque tanto homem não podia se aproximar, como Jesus não podia tocar, né? Nele. A lei diz que não podia, porque se tocasse ficava impuro. E nós vemos justamente uma ação contrária. Jesus não fica impuro, mas é o doente que fica limpo. Então nós vemos uma quebra aqui de situações que o Senhor faz justamente para operar na vida do homem, né? E interessante também, o Senhor fez lembrar aqui, certa vez o Senhor Jesus estava curando um homem, um paralítico, e as pessoas começaram a falar: quem é esse que pode perdoar pecado, meu Deus? E o Senhor falou: olha, o que é mais fácil a vocês? É dizer, seus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Porque para o Senhor era muito mais fácil dizer, levanta-te e anda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque cada vez que ele perdoava um pecado, ele curava uma pessoa. Era, para você entender, era um martelo batendo na cruz do Calvário, na sua mão, nos seus pés, do seu lado. Por quê? Porque cada vez que ele perdoava o pecado, era mais uma carga que ele levava nos seus ombros na cruz do Calvário. Então, por isso que para o Senhor ele falou, para que vocês vejam que ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus, então levanta-te e anda. Mas o desejo do Senhor é sempre socorrer o homem, sempre o colocá-lo de pé. Pastor Léo, esse homem leproso, ele teve 4 atitudes que fizeram toda a diferença para que ele pudesse receber a bênção, a cura do Senhor. Foram 4 atitudes. A primeira, a Bíblia diz que no verso, esse capítulo que nós estamos vendo aqui, capítulo 1, verso 40, assim, e aproximando-se para receber uma bênção do Senhor. Nós temos que nos aproximar, porque todos que se aproximaram do Senhor receberam uma bênção. A mulher do fluxo de sangue. Se eu conseguir tocar nele, ou seja, já se aproximou dele. Bartimeu. Todos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me chama ele. Ele se aproximou do Senhor Jesus, né? E aqui, o leproso também, que se aproximou. Então, uma das atitudes que ele foi se aproximar do Senhor Jesus. Ele se aproximou para quê? Para ouvir a palavra do Senhor. Porque ali estava o sermão da montanha. Então, ele se aproximou para ouvir. A segunda atitude, ele deu um passo em direção ao Senhor, né? A terceira, ele adorou. O pastor Daí comentou aqui, ele se ajoelhou e se prostrou, assim, Mateus fala que ele se prostrou, se ajoelhou, se dobrou diante do Senhor. Rogou. E a quarta atitude, ele rogou, ele clamou ao Senhor. Olha a importância do clamor. Olha a importância. Então ele se aproximou, ele ouviu,
a palavra do Senhor, ele adorou o Senhor e ele clamou ao Senhor. São atitudes que hoje em dia também nós devemos tomar essa atitude para que possamos receber a nossa bênção. Paz, Senhor, pastor Léo. Maravilha. Paz do Senhor Kleber, os pastores e os nossos irmãos que estão participando conosco, né, nesse pós-madrugada. É exatamente, Kleber. Enquanto, né, a gente falando aqui sobre a lepra, né, ela distancia mesmo o homem, né? Sim. O homem vai perdendo a sensibilidade. E a palavra fala aqui, não sei se em Marcos ou Mateus ou Lucas, né, que também tem a referência, fala que ele estava cheio de lepra. Sim. Que coisa, né? Como é que está cheio de lepra? Em Mateus. Mateus, né? Bem, Mateus e Lucas. sim. Então é o seguinte, isso traz um afastamento cada vez mais do homem de Deus. Isso é fato, né? Então o homem, quando ele se vê nessa situação, ele procura, né, ali o afastamento. Mas aí nós vemos aqui essas ações que faz parte exatamente do homem, da nossa vida, Sim. de como que a gente, falando aqui do pastor Humberto, né, sempre fala, né, atitude, né, do homem, atitude, as postura, atitudes isso mesmo. que nós temos que ter, aproximar, né? Nós temos que ir ao Senhor Jesus, estar ali onde Ele está. Você iniciou essa madrugada dizendo, né? Nós queremos estar aonde? No melhor lugar do pés, mundo. aos pés do Senhor, É isso. onde Ele está ali. Então, é exatamente esta a nossa atitude inicial, que o homem precisa estar onde? Perto está o Senhor. Então, você tem que estar perto dele. E isso me permite aqui uma pequena introdução. A Bíblia diz que ele se aproximou do Senhor porque ele estava ouvindo Jesus ali. Em algum lugar que ele estava, dava para ouvir o Senhor Sermão, Jesus no Sermão da da Montanha. E a Bíblia diz que a fé vinha pelo Ouvir, né? ouvir. E ele participou e logo em seguida ele viu a pesca, né? Ali. Isso, Então, também. olha o contexto, né? De coisas gloriosas ali. Que O coração dele se encheu de fé, tava de ali, esperança. tava Né? ali, é o lugar que é ele, né? A solução até agora ninguém teve, mas ele tem. Aleluia. Olha só, era isso que era essa atitude. Ele aproximou-se, ele ouviu ali, né? O coração encheu da fé, da palavra. Olha, não, é ele. Se ele quiser. Se ele quiser. Se ele quiser. Então tudo. E se ele não quisesse, era desejo do Senhor, sempre é um desejo do nosso Deus Todo-Poderoso abençoar a sua vida, a minha vida. Sempre vai ser. A Bíblia diz que Jesus, todos que se aproximavam de Jesus, ele curava todos, diz o texto. Todos que se aproximavam. Jesus não veio para os sãos. Todos. Ele veio para os doentes. Aqueles que querem. Era isso, né? Ele veio para isso, para mostrar este amor, esta condição que ninguém tinha feito. Ninguém. Nem para a mulher de fluxo de sangue, nem para Bartimeu, nem para Jairo, para ninguém. Ninguém tinha. Ele tinha solução. Só o Senhor tem. Só ele, né? Então, adorar, né? Ali, adorou sem saber que ele ia operar, né? Exatamente. É assim a nossa vida, né? No culto, nós glorificamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor por tudo que ele já fez. E o maior feito do Senhor por nós estamos até devendo em glorificações. Que ele foi à cruz do Calvário para levar exatamente isso aí. Levou a lepra, levou o nosso pecado, levou a nossa transgressão ali. Hoje, então, nós podemos glorificar o nome do Senhor. Podemos fazer isso, né? Olha que atitude nobre. E ele clamou, orou ao Senhor. Só ele. Então, nessa manhã, né, o pastor Gidaí colocou muito bem na palavra, né? Nesta manhã, ora ao Senhor. Aí você está aí agora, está próximo, está em comunhão, você ouviu a palavra, né? Está precisando de um milagre. Está precisando, glorificou o Senhor. Agora ora aí. E exercite exatamente a fé no seu coração, porque se você ouviu a palavra, ela já encheu seu coração de fé. Aleluia. Já encheu. Né? Amém. Pastor Fábio Jamil, o Senhor Jesus, ele quis curar o homem, diz a palavra, porque ele sentiu compaixão. A palavra compaixão é sofrer junto. É a sua dor no meu coração, na tradução mais literal do hebraico. Compaixão é a sua dor no meu coração. Ou seja, ele sofreu junto, é sofrer o sofrimento do outro. A Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, meu Deus, o Senhor se compadece de nós. Ele se compadece quando vê o homem sofrendo.
O Senhor via aquele homem isolado, sem família. Se fosse casado, já tinha perdido a esposa, os filhos, tudo. Os amigos. Não podia mais. Era a lei, né? É a lei. Tinha que se separar. Olha só, que coisa. A solidão daquele homem, imagine. E outra coisa, ele não tinha futuro, esperança de vida. Aquele homem, ele não vivia, ele suportava. Sentença. É a sentença, está debaixo de uma sentença de morte. Mas, olha só, a mesma compaixão que moveu o Senhor por aquele homem, é a mesma compaixão que o Senhor teve por mim, pelo Senhor, por todos nós. Glória a Deus. Como o pastor Léo falou, o Senhor Jesus foi até a cruz do Calvário, porque ele viu o nosso sofrimento, ele viu que nós não tínhamos condições, estávamos debaixo de uma sentença de morte, mas ele foi movido de íntima compaixão, porque nos amou. Glória a Deus. Ele foi até a cruz do Calvário. Paz, Senhor, Glória pastor. a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu acho que a gente precisa deixar aqui nesta manhã bem claro para os nossos ouvintes, é o desejo do Senhor Jesus. Aleluia. O desejo de Deus Pai é em nos abençoar. Porque às vezes as pessoas estão tão afastadas de Deus que elas pensam assim: será que Ele pode me abençoar? Será que eu vou ser abençoado? Será que tem solução para o meu problema? Então, a palavra do Senhor, lá em Isaías 59, diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não nos escutar. Mas muitas vezes, o que faz separação são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Então, aquele que se aproxima de Jesus, como nessa posição desse homem que estava leproso, se coloca diante dele ali, abre o seu coração, ora ao Senhor, ele é abençoado. Glória a Deus. Então, Jesus disse assim: será que ele quer, a palavra então aqui, será que ele quer me abençoar? Claro, Quero. óbvio. A palavra do Senhor é definida. Eu quero te abençoar. Há um texto em 2 Coríntios que diz assim: e nele houve sim todas as promessas de Deus para nós em Jesus, foi sim. Nele houve sim. Então Deus, ele se moveu, ele viu o mundo, que a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus, ele confirma isso, ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa a condição sua nesta manhã, eu tô com vícios, eu tô numa situação difícil, eu tô afastado de Deus. O Senhor quer te abençoar, Ele quer te limpar, Ele quer te purificar, não apenas... eu entendo até que a enfermidade é secundária quando nós falamos de salvação. A maior limpeza que o Senhor tem feito, a maior cura tem sido na alma, né? Quantas vezes chegam pessoas enfermas na sua alma, aí não há médico, não há ninguém. Mas o Senhor, ele tem a cura para a alma, que é o perdão do pecado, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos dá condição de sermos salvos. Agora, a cura física também, o Senhor tem feito isso e muitos têm sido curados, aqueles que têm se aproximado do Senhor. Até que nessa bancada aqui, né? Nós temos irmãos aqui que foram curados fisicamente, de milagres que Deus operou nas nossas vidas. Mas a maior bênção é: o Senhor quer te abençoar. Não tenha dúvidas disso. Se você dobrar o seu joelho aí agora, com o coração contrito, quebrantado, a mão do Senhor vai se estender para você. Jesus. Glória a Deus. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar uma bênção até de saúde e principalmente de salvação. Se nessa manhã, até hoje, todas as pessoas que você precisou se afastaram de você,
pela sua condição. Nessa manhã, o Senhor está se aproximando de você. Glória a Deus. Amém. Porque é isso que ele faz. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, ele se aproxima. O Senhor quer olhar para você, ele quer tocar no seu coração, ele quer tocar nas suas feridas. O Senhor quer mudar, fazer você mudar de vida. É isso que ele quer fazer nessa manhã. Essa é a mensagem. Pastor Moisés Brasil também conosco. O pastor Gedei falou uma frase na mensagem dele, que eu anotei aqui. Porque aquele homem ele deu um passo na direção certa, que foi na direção do Senhor. Mas ele podia ter ficado, e o pastor Gedei falou isso, ele podia ter ficado se lamentando em casa, murmurando, reclamando da vida. Meu Deus, por que me aconteceu isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu? Né? Não. Mas ele agiu, teve atitude, como disse o pastor Léo aqui. Ele partiu para ter um encontro com o Senhor. E ninguém tinha a resposta que ele precisava, a não ser o Senhor Jesus, que tudo sabe, tudo conhece e tudo pode. Então, nessa hora da luta, que a luta se levanta, que a enfermidade vem, que é um problema impossível de se resolver, não devemos estar murmurando, mas sim nos aproximarmos do Senhor, que tem a solução para os nossos problemas. Para o Senhor, pastor Moisés. Amém. Pai do Senhor, irmão Kleber, aos nossos pastores aqui da bancada, todos os nossos ouvintes. Exatamente, Kleber. Nós precisamos nos aproximar do Senhor cada dia mais. É o ato que o homem precisa ter nessa hora. A salvação existe o livre-arbítrio de Deus, né? Uhum. Então, o Senhor bate a porta do nosso coração. Eu estou à porta e bato. A ação de Deus para o homem, através do seu Espírito Santo. Agora, o homem precisa fazer a ação dele, que é abrir a porta. Então, esse homem aqui, o leproso, ele se aproximou do Senhor. Por certo, ele ouvia, né, o sermão do Senhor. Sim. Que o Senhor era a continuação do sermão da montanha, né? Descendo do Monte das Oliveiras. E Mateus falou isso, logo descendo dele do monte. Exatamente. Então ele ouvia, estava ouvindo. Então agora teve a atitude dele, vou me aproximar. Que ele sabia que estava ali a resposta, a solução do seu problema. Mesmo correndo risco de ser apedrejado. Mesmo correndo risco. Porque a lepra simboliza o pecado, né? Exatamente. Então, aquilo que o pastor Gedei falou, né? O pecado ele vai destruindo a vida do homem, né? Começa com, né? A lepra começava com uma manchinha. Isso, verdade. E aumentando, daqui a pouquinho a pessoa perdia o braço, os olhos, a voz. Vai perdendo a característica. Vai desfigurando o homem. Então o pecado vai desfigurando o homem nessa hora. Boa colocação, exatamente. Então, às vezes o pecado pequenininho, né? Tudo é pecado. Mas são aqueles que vão aos poucos desfigurando a vida do homem. Uhum. Tem até aquela parte da Encantares, né? Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal à vinha. Exatamente. Às vezes aquele pecadinho pequenininho, né? Que você acha que ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo. Mas era aquela, né? Que ela comia as flores da vinha. Não deixava dar o fruto. Não dava o fruto. Então, o pecado é assim, ele vai desfigurando a vida do homem. Então é preciso nessa hora nós nos aproximarmos do Senhor. Porque foi ele que assumiu o nosso pecado, né? E o detalhe é que quem tocasse no leproso ficava impuro pela lei de Moisés. Mas Jesus tocou e não ficou, né? Por quê? Porque ele assumiu o nosso lugar. Então, o nosso pecado, Jesus assumiu. Então, essa é a importância, nós nos aproximarmos do Senhor cada dia mais, porque Ele tem a solução dos nossos problemas. Ele pagou a nossa conta. Ele pagou. E continua pagando até hoje. Pagando, Ele é o dono da vida, né? Exatamente. Por isso ele não ficou leproso, porque ele é a vida, ele é a fonte da vida. Olha que interessante, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Eu lembrei desse salmo aqui, Salmo 51, verso 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, Deus, o Senhor, né? O Senhor viu ali aquele homem, ele sentiu a dor daquele homem, ele se compadeceu. Ele jamais vai deixar de socorrer o homem. Ele jamais vai deixar de socorrer o homem. E um detalhe que eu deixei exatamente aqui para o pastor Gedei vai gostar disso. A palavra limpo, ele falou assim: Senhor, ele disse assim, olha só, Senhor, se queres, bem pode limpar-me ou deixar-me limpo. A palavra aqui no original, aqui no hebraico, é taor. Taor. O que é o taor? É pureza espiritual. Por isso que eu falei que ele não pediu para ser curado. Ele pediu para ser limpo. Por quê? Para o judeu, o pecado da lepra era uma maldição.
Ele Era a aí- consequência do pecado. Isso, fez alguma coisa. Quem Alguém pegou fez alguma coisa. Ou o pai dele. Então ele falou, ele não pediu para ser curado, ele falou assim, Senhor, eu quero ser limpo. Mas olha o coração do Senhor. Além dele limpar e purificar, ele curou. Ele sempre faz mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, pastor. É interessante, Kleber, quando meditando na palavra, eu vi esse detalhe. Mas eu falei, não vou falar na mensagem, não. Esse negócio de hebraico, no original, é com Kleber, né? Deixa Kleber levantar no pós-madrugada. Mas é interessante isso, porque ser limpo, né? O pastor Jamil falou isso, né? O que Deus quer fazer na nossa vida é muito mais excelente do que apenas uma cura. O que Deus quer fazer nesta manhã conosco, amados irmãos, aqueles que estão participando conosco, é mais do que te dar um emprego. Verdade. É mais do que te dar uma cura. É muito mais. Servir ao Senhor é muito mais do que isso. Glória a Deus. Aquele homem, ele sabia que o que o Senhor podia fazer na vida dele era muito mais excelente. E tanto é, Kleber, porque muitas vezes, ao passarmos a leitura rapidamente, né, nós às vezes não paramos para entender o contexto. Aquele homem, ele já não se deu mais conta da vida dele ao se aproximar. Ele falou assim, se me apedrejarem, se quiserem, não tem problema, mas eu vou me aproximar dele. Eu preciso me aproximar dele. Então é isso, Kleber. Ele quebrou paradigmas. Kleber, barreiras. quando nós queremos uma bênção, Não importa, a gente não se importa. não importa com ninguém, não importa a opinião dos outros, Ele não queria importa estar o que frente a as frente. pessoas vão falar. Eu quero é Jesus. Eu preciso de Jesus. Querido, que você está nos participando dessa pós, nós fazemos aqui um apelo. Não se importe com ninguém que esteja ao seu lado. Não se importe o que as pessoas vão dizer. Não, deseje o Senhor Jesus de todo o seu coração. Clame a Ele, pois Ele tem salvação nesta manhã para dar à sua vida. Glória a Jesus. Ele tem uma vida eterna para te dar. Ele tem algo novo para fazer que pode mudar por completo a sua vida. E é isso que ele fez na vida daquele homem. Ele mudou a sentença. E a palavra de Deus diz que ele é o nosso advogado. Aleluia. É aquele que pode tirar, né, a sentença, pode quebrar essa incumbência, essa certeza que Essa condenação, todos tinham. Todos tinham. Ele vai morrer. Uhum. E olha- Ele vai morrer. E olha que coisa gloriosa, o pastor Judaí. Se ele estava ali, ele ouviu ali da boca de Jesus, né? As bem-aventuranças. Ó, você, bem-aventurados limpos. Aquele que sofre, é verdade. Ele foi ouvindo, né? Rapaz, é ele, hein? Esse aí que vai Eu solucionar. vou hein? ouvir, eu vou Ó, ouvir. começou ali a falar assim, olha, ó, as aves do céu o pai não alimenta elas, ó. Que dirá você, meu irmão? Tem muito mais, né, valor. Não é? Deus vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar da sua vida também. Olha, tudo isso ele estava ouvindo ali, rapaz. Era uma coisa gloriosa, né? E aquilo foi enchendo o coração dele. Não, rapaz, quando eu chegar diante dele, ele não vai me rejeitar, não. Glória a Deus. Ele não vai, não. Louvado seja Vai me Deus. tacar nenhuma pedra. Não vai, não. Não vai, não. E o interessante, Glória a Kleber, Deus. que o fruto desse encontro Uhum. gerou uma experiência. E como é importante hoje você ter uma experiência com Deus. Porque as pessoas, existe muitas coisas, muitas ofertas. E quando as pessoas vão chegar para você, ou vão chegar para aquele leproso, o que aconteceu com você? Né? Você conhece Deus agora? Que Deus é esse? Então eu conheço um Jesus que curou a minha vida, purificou a minha lepra, perdoou os meus pecados, me deu paz, me deu alegria, mudou a minha sorte. Então a experiência com Deus, às vezes você pergunta a pessoa aí fora,
Você conhece Deus? Pessoal, eu conheço Deus. Se Deus quiser, todos são filhos de Deus. Não, mas o importante é você conhecer Deus tendo uma experiência real com Ele. E olha que o Senhor Jesus, né, pastor Jamil, disse assim, vai e não digas nada a ninguém. Nada. Mas é impossível o homem que tem uma experiência com o Senhor Jesus E ele ficar saiu de boca... contando, né? Sério? Sim. E Jesus teve até que ir para os desertos. Mas a experiência, ela nos marca. E a palavra diz assim, e a experiência, lá em Romanos diz assim, a experiência nos traz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então é muito importante você ter um encontro com Jesus, você buscar o Senhor, você receber uma bênção, mas é você ter uma experiência que vai marcar toda a sua vida. Vai passar 5 anos, 10 anos, 50 anos, e você vai falar assim, eu tive uma experiência com Deus e mudou a minha sorte, mudou a minha vida. Esse texto aqui aconteceu mais ou menos 2023 anos atrás. Nós estamos falando dele aqui, não é? Louvado seja Deus. Nós vamos marcar Ficou marcado. o resto da vida. Porque, Cleber, tudo aquilo que o Senhor fez, né, no passado é profético para nós, né? Sim. E João depois na frente fala, né? Outras milagres e atos que Jesus operou. Você até comentou aqui, Sim. né? Se fosse falar ou comentar, que os escrever no livros do livro mundo não não caberiam. Haveriam Olha a quantidade coisa extraordinária. que Jesus Coisa, operou, né? Meu E o Deus. detalhe, mais, né? o Cleber aqui, Uhum. que esse homem recebeu a bênção do Senhor, né? Recebeu ali a purificação, que é o ato da salvação, né? Certo. Agora tem um processo, né? Aí que você vai, né? Vai ao sacerdote, quer dizer, agora nós precisamos agora, né? Você recebeu a bênção do Senhor, foi curado, recebeu a salvação, agora tem um processo. Isso, ato processo. Ato processo, caminhar, buscar o Senhor, continuar Se santificando. santificando cada dia mais na presença do Senhor. Se santificar Meu Deus. não é você ter um rótulo de santo, é você se separar. Santificação é separação, é separação do pecado, do mal, Manter-se limpo. manter-se limpo. Pronto, é isso. O pastor Léo foi sucinto, cirúrgico aqui. Queridos, o sofrimento daquele homem, pastor Léo, durou até que ele ouviu a voz do Senhor. E foi ouvir as palavras de vida no Sermão da Montanha, que o coração dele se encheu de fé e que o Senhor operou uma bênção. Então, o seu sofrimento de você que está em casa pode durar até você ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor diz lá em Salmos 29:6, ela quebra os cedros do Líbano, ou seja, ela quebra a resistência, ela quebra aquilo que dificulta, que traz problema. É poderosa. O choro Pode durar uma pode noite. durar uma noite, Mas né? a alegria vem pela manhã. A noite está aí para trazer exatamente o choro, o afastamento. Mas a alegria, que é o Senhor Jesus, ela vem no amanhecer. Né? Ela está ali para a sua vida. E chegou hoje, né? Para muitos. Pela fé, né? Aleluia. Nós Chegou a cremos. muitos que estão aqui ouvindo. Né? E como diz aqui o pastor Fábio Jamil, aquele homem ele não podia se calar. Ele não pôde se conter diante daquela transformação. Meu Deus, como nós também. Essa é a maior pregação que o mundo pode ouvir, o nosso testemunho. Daquilo que Deus tem feito no nosso meio. É isso que nós fazemos aqui 24 horas por dia. Todos os dias, pastor Fábio Jamil. Anunciando aquilo que, como Deus nos alcançou. Essa graça extraordinária. Que é algo exclusivo só do pastor Jamil, meu aqui, nosso? Claro que não. É só você se aproximar do Senhor nessa manhã também. Os sinais, né? Não é? Os sinais seguirão Aqueles que creem. aqueles que creem. Eu fico imaginando as pessoas perguntando ao apóstolo Paulo, o que aconteceu com a sua vida? Que Deus é esse que você agora está servindo? O testemunho dele seria esse, olha, eu encontrei ele no caminho de Damasco. Eu estava perseguindo a igreja. Eu respirava morte. Eu queria matar os irmãos, botar na cadeia, mas Jesus apareceu para mim e transformou minha vida. Dele. Tive encontro com Eu ele. estava preso, estava lá na cadeia cantando louvores com o meu amigo, mas o Senhor foi lá e abriu as cadeias. O carcereiro se converteu, ele e toda a sua família. Eu estava no navio, o mar estava revolto, não se via
nem sol, nem lua, nem as estrelas, estávamos todos perdidos, mas o anjo foi enviado e disse: Paulo, não temas, né? Ninguém vai se perder. Então, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que escuta o nosso clamor, que escuta a nossa oração, que nos livra do mal. Às vezes nós estamos cercados por situações difíceis, por tribulações, mas a palavra diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Então, esses são os benefícios nossos, ainda aqui nessa vida. Ainda aqui nessa vida. E o mais importante, ainda nós vamos receber a vida eterna, a salvação. Então, é muito bom estar na presença desse Jesus maravilhoso. Louvado seja Deus. Queridos, são 7h05, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, vamos colocar um louvor. E para a gente ir para o intervalo, o texto diz que o Senhor Jesus tocou, purificou, curou aquele homem. É isso. Jesus ali, ele surpreende aquele homem, porque aquele homem, ele estava ciente da repulsa que as pessoas iriam ter dele. As pessoas iriam recuar. Ninguém queria se aproximar dele. Mas o Senhor Jesus, e aquele homem, quando se aproxima do Senhor Jesus, ele não esperava nenhum contato físico. Não, ele não esperava. Mas o Senhor o surpreendeu e o tocou e o curou. O nosso Deus, ele sempre nos surpreende. Nessa manhã, talvez você que esteja nos ouvindo, você fala: Senhor, eu estou aqui, o Senhor só me ouça. Não, mas ele quer mais do que te ouvir. Ele quer tocar na sua vida, ele quer tocar em você. E nessa manhã, o Senhor está tocando na vida de muitos, nós queremos pela fé. Glória a Deus. E a partir de hoje, vai ser um divisor de águas na sua vida, porque ele quer te purificar, ele quer limpar sua vida, o seu coração, ele quer te dar alegria, ele quer dar um futuro, esperança, e sabe o que mais? Salvação, vida eterna, porque ele é a fonte da vida. Realizando a obra do Senhor Jesus. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h12. Mandando um abraço aqui para os nossos irmãos que estão nos Manaíns, em especial aos irmãos que estão no Manaim de Luiz Martins, nossa irmã Nina, irmã Eunice, o Ailton, com a irmã Suelita lá, o pai do pastor Ailton Neto, né? Já estão lá. E daqui a pouquinho nós estaremos aí com os irmãos, estaremos subindo a montanha e estaremos com os irmãos aí no Unidos em Família, que terá início às 10 horas da manhã. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso diácono Daniel de Campina Grande, na Paraíba, e mandou aqui uma experiência maravilhosa que eu faço questão de contar. Ele disse assim: Kleber, eu fui fazer com os meus funcionários, realizar um serviço profissional, e quando a gente estava trabalhando numa determinada empresa, eu estava cantando um louvor da nossa igreja, baixinho. Então chegou um homem espanhol, falando ali espanhol, claro, e perguntou para mim: aqui, que igreja você é? E ele disse: olha, eu sou da Igreja Cristã Maranata. E ele disse: não conheço. Aí ele falou: não, mas é a igreja da Rádio Manaim? E ele disse: sim, a Rádio Manaim faz parte da igreja. Ele falou: olha, eu moro no Peru e eu escuto muita Rádio Manaim, gosto da Rádio Manaim. Pensa, hein? Eu sou pastor de uma outra denominação, né? E ouço a Rádio Manaim lá no Peru. Então o Daniel disse assim: olha, então eu fiz a inscrição dele no canal do YouTube. Pronto. Ele ficou feliz, o nome dele é Carlos Cotrina e tá ouvindo a gente lá. Olha, Carlos, Deus te abençoe, viu, querido? Deus abençoe aí o seu ministério na sua denominação. Mas eu quero dizer que muito obrigado por você nos ouvir, muito obrigado por você gostar e orar por nós aqui. Nosso querido irmão, temos o mesmo DNA, né? O sangue de São Jesus, Carlos Cotrina, recebendo o nosso abraço, o nosso carinho. Um abraço a todos da sua igreja, viu, querido? Os membros da sua igreja aí no Peru. E vindo aqui no Brasil, vindo aqui em Vila Velha, por favor, é o meu convidado para estar aqui conosco. Vem aqui nos abraçar. Vai ser uma honra para mim abraçar o irmão. Tá bom, querido? Obrigado, Daniel. Grande abraço para você, querido. Obrigado por essa experiência, compartilhar conosco aqui, tá? Um abraço também à irmã Luciana, que ontem esteve no culto de oração na última quarta-feira, e ela participou do Trombeta de Festas, né? E
E ela participou, olha só. E ela tomou uma decisão diante do Senhor. Ela aceitou o Senhor. Olha só, e disse que não vai perder o Trombetas de Festa, a 3ª edição. Que bom, Luciana. Deus abençoe você, viu? Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Quero mandar um abraço também ao nosso ungido Flávio. Ele que é de BH, mas está em Resende, no Rio de Janeiro. Veio para o seminário Unidos em Família. Está aqui visitando a gente com a família, sua esposa, toda a família, filhos, né? Está aqui conosco nessa manhã, está ali na sala de reuniões, acompanhando. Um abraço, viu, Flávio? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente aí, tá? Deus abençoe a vocês. Muito bem, pastor Gedaí Ferreira. Obrigado, querido, também ter estado conosco. Tá com saudade, pastor. Uns 2 meses que eu não vejo o senhor, né? Isso é verdade. Da última vez, Não é? eu acho das últimas 2 vezes. Eu viajei. Viajou, né? Valadares. Foi o Faé. Foi o Faé que teve aqui, verdade. Verdade, mas que bom revê-lo. Amém, Cleber. É Paz, sempre Senhor. uma alegria. Pai do Senhor está aqui. É um privilégio para nós, né? Estarmos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Muito bem, pastor Fábio Jamil, leva o nosso abraço, a irmã Sada Jamil, a sua mãe, o pai do senhor também, obviamente. Antenada lá agora, ouvindo. Tá ouvindo, né? Isso aí. Benção, Já mandou um abraço para todos aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Bom também rever o senhor aqui, pastor. Amém. A paz, senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor todos os nossos irmãos. Deixar aqui um abraço para a nossa querida igreja abençoada de Cristóvão Colombo II, aqui no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, a qual estou lá como pastor. Amém. Amém. Um abraço à irmã Cida Ferreira, lá de Arapiraca, Alagoas. Tá mandando um abraço aqui. Ela disse assim: Cleber, eu tô aqui na ativa para o Unidos em Família, hein? Irmã Cida, irmã Vitória, Deise, Mauri. Quero mandar um abraço a todos os voluntários, pastores Eduardo Brito, o Jailton Ferreira, as filhas que estão cuidando do nosso restaurante. Ah, lembrei dela. A irmã Cida, do restaurante Boca Cheia. Ah, isso mesmo. Esse nome não dá para esquecer. Restaurante Boca Cheia, é um nome sugestivo. Um abraço a vocês aí, tá? Um abraço, irmã Cida. Saudade da irmã. Pastor Léo, gostou do nome, né? Vamos lá, hein? Amém, Cleber. Um abraço, pastor Léo. Abraço aqui aos nossos companheiros aqui. É sempre uma grande bênção aqui estar com os irmãos, né? Esse momento. E um abraço aí a área de Fio Rosa, né? A minha igreja lá, Fio Rosa 4. Falar em Fio Rosa 4, um abraço ao irmão Erli. Hoje ele está inaugurando, ou vai inaugurar. Isso. Uma área de produção. Isso, uma nova. Uma linha de produção, não é isso? Exatamente. Vai ter um culto. Lá em Sabores, Portugal. Isso. Vamos estar lá com o nosso companheiro, né? Em glorificação ao Senhor. Amém. É isso mesmo, né? Um abraço. Tá? A Igreja Fio Rosa 4 está em aniversário, 24 anos também. Que bênção. Né? Tem sido um grande marco ali para a igreja, uma bênção. Quero mandar um abraço aqui também para a sobrinha da irmã Wanda, a Ana Clara. Ana Clara. Ontem ela, pastor Léo, manda um abraço para mim. Tá aí, um abraço, Clarinha. Eu não te conheço pessoalmente, mas o Senhor te abençoe, né? E a própria irmã Wanda tá mandando aqui um abraço, né? Também para Vera Lúcia, Ana Paula Conceição, do Rio de Janeiro, para Raica e Jaqueline, aqui de Cariacica. Amém, querido. Amém. Um abraço. Um abraço à irmã Fabiana, lá de Belo Horizonte. Kleber, paz, Senhor, estou aqui escutando a madrugada. Um abraço, viu, Fabiana? Um abraço aí para sua mãe também. Um abraço à nossa tia Lô e Luiz Helena. Que saudade, minha irmã. Que Deus te abençoe. Ela pede oração pela irmã Gláucia, que está com problema de coração, vai ter que passar por um transplante. Vamos orar por ela sim, tá bom? Um abraço também à irmã Vera Lúcia. A irmã Vera, ela disse assim, é muito amada por nós aqui em Barcelona 3, pastor José Benedito. Um grande abraço aí, tá? Tia Lô, saudade de você, que Deus te abençoe. Pastor Moisés Brasil, tá ali no bairro Expedito. Bairro Expedito. Na Avenida Genésio, desculpa, vai ser, né? Tô profetizando aqui. É Rua Genésio Loureiro. Isso. Né? Lá, o número acho que é 3940, alguma coisa assim. 39. Tô falando. Tá vendo? Já passei por lá. Já foi lá. Daquela região, né? Não é? Já passei por lá, ali na Genésio Loureiro. Sim. Paz, Senhor, pastor Moisés. Também, Pai do Senhor, Kleber, os irmãos da bancada, na alegria, né? Sempre estar aqui com os irmãos, meditando a palavra do Senhor. Abraço aos nossos ouvintes. Também um abraço a minha esposa, minhas filhas, Raquel e Sofia. Também os irmãos lá da Igreja de Expedito e os nossos pastores da área de Jardim América.
Amém, querido. Fala em Jardim América, um abraço ao nosso pastor Tio Hernandes, ali Jardim América 1, né? Tio. Isso, Tio Hernandes. Grande abraço aos irmãos, saudades aí de cada um de vocês aí em Jardim América, né? Tia Aurora, nossa irmã Aurora, grande abraço também. Ali que eu conheci na época ele era ungido, né? Ungido Franklin, hoje é pastor Franklin, lá de Jardim América. Um grande abraço, tem quase 3 metros de altura. Faleceu o pastor Landes, né? Pastor Landes faleceu, o senhor recolheu. Recolheu. O culto foi lá em Jardim América. 1. Isso, exatamente. Pastor muito querido, né? Nossa, da área. Que o senhor possa consolar toda a família. Um abraço à família. Ele é genro do nosso irmão William, aqui da TV. Exatamente. Isso. Pastor Léo, vamos orar? Vamos Vou pedir orar. ao Pastor Léo para estar orando aqui pelos nossos irmãos. Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós oramos ao Senhor. Amém, Senhor. Quando nós pedimos, Senhor, uma bênção por cada um dos nossos irmãos, durante todo esse dia, Ó Deus, tem misericórdia. onde estão às vezes se deslocando aos trabalhos, Amém. que o Senhor esteja guardando, que seja um dia de bênção nas tuas mãos. Irmãos Amém. estão se deslocando para o Manaim também, que o Senhor esteja guardando. Aleluia. Nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, Amém. a nossa irmã Esmeildes, também a irmã Clara, a irmã Marcele e tantos outros nossos queridos que às vezes estão até acamados, estão em hospitais, mas, Senhor, aqui nesta manhã eles ouviram a palavra do Senhor e se aproximaram do Senhor. E nós temos certeza que o Senhor está Amém. cuidando de cada um deles. Tem misericórdia. Nós oramos, Senhor, muitas necessidades foram colocadas diante do Senhor nesta manhã e suplicamos que o Senhor quer abençoar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém. E nós assim oramos, Sim, pedindo a sim. Tua bênção Amém, sobre cada Senhor. lar, família, os nossos filhos, também em glorificação ao Senhor pelos nossos irmãos que estão aniversariando nesse dia, que recebam os presentes do Senhor, a alegria, a paz, a salvação. Nós assim glorificamos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Rádio